Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos abordar a fotografia de uma forma que vai elevar o seu nível de trabalho e sem dúvida nenhuma vai conectar as pessoas de uma forma completamente diferente ao seu olhar. Vai ainda te fazer vender as suas obras, agregando ainda mais valor a elas. E como fazer isso? Bom, hoje se fala muito em storytelling, em contar histórias e fazer narrativas, mas pouco se fala no storytelling contextualizando a fotografia de paisagem. E hoje eu vou trazer o meu olhar nesse tema que eu considero essencial para o meu trabalho, para as minhas fotos e, claro, para agregar valor aos meus clientes. Eu sou a Karina Bordalo, fotógrafa há mais de 8 anos e também sou psicóloga e especialista em desenvolvimento de pessoas há mais de 18 anos. Eu atuo com quadros fine art desde 2018 e cada vez mais eu venho conquistando clientes incríveis que buscam iluminar as suas casas, as suas vidas também através da minha arte. A minha missão é ensinar você a vender os seus quadros fine art. É fazer você vender cada vez mais nesse universo que vem crescendo todos os dias. Você já ouviu falar na importância de contar histórias através de narrativas repletas de contexto e significado? Provavelmente sim. Isso se chama storytelling. E mesmo após 8 anos na fotografia, eu vejo muito pouco se falar sobre isso de uma forma mais prática na nossa área. Muitos falam, mas sem especificidade, sem definições claras. Por isso, hoje eu quero começar a falar sobre esse assunto com você. E claro que além de trazer teorias do próprio storytelling, eu vou trazer temáticas da fotografia e da psicologia. E qual o significado da palavra storytelling? Na tradução, significa narrativa. E fluindo um pouquinho mais nessa tradução, significa narração de histórias, ou até mesmo contação de histórias, onde nós transmitimos informações tanto na forma de palavras, na forma de imagens e também através dos sons. O storytelling é uma arte, isso mesmo, é uma arte de contar histórias. E isso vai facilitar a conexão com o seu cliente, gerando mais impacto. Quem não lembra mais fácil de uma história do que de um simples fato, por exemplo? Uma história conecta muito mais. Assim como a arte da fotografia, a arte do storytelling trabalha com técnicas para sua condução. E reforçando isso, eu quero trazer um ponto aqui importante. Contar histórias, pessoal, não significa falar, sem ser específico com o seu objetivo. Se você quer usar o storytelling de uma forma assertiva e persuasiva, existem técnicas específicas para isso. Claro que você vai emplacar o seu estilo, a sua personalidade, a sua comunicação. Claro que você precisa ser você, mas ter um entendimento conceitual e um entendimento técnico vai enriquecer muito nessa trajetória. Mas quais são os benefícios em utilizar as técnicas do storytelling nas suas fotos, nas suas coleções, enfim, no seu trabalho? Existe uma forte tradição na contação de histórias. Isso desde os tempos antigos, desde os primórdios, onde era muito comum as pessoas se reunirem ao redor do fogo para contar as suas histórias. Até hoje podemos ver esse tipo de comportamento em diversos locais, seja nas ruas, nas calçadas, nas praças, nos restaurantes, mesa de jantar, enfim. Até em volta a uma fogueira mesmo, onde as pessoas contam e repetem as suas histórias.
preservando algumas tradições e alguns costumes. Em muitas culturas africanas, por exemplo, o hábito de contar histórias e escutar histórias também virou uma tradição e se tornou uma atitude que se mantém bastante valorizada e ensinada até de pais para filhos. Cada história carrega consigo um significado, uma lição, um grande ensinamento que as crianças devem aprender e valorizar ao longo de toda a sua vida. Quem nunca que ouviu alguém da família uma história, seja curiosa ou engraçada, que foi passada de geração para geração? A linguagem oral, pessoal, é uma das mais antigas formas de comunicação existentes. Portanto, as histórias elas têm um papel muito importante no desenvolvimento das culturas de forma geral. Além disso, o ato de ouvir e contar histórias contribui muito para o desenvolvimento do pensamento, do raciocínio e até mesmo para a criatividade. E como diz o ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Mas será que você vem trabalhando isso ao fazer as suas fotos e ao apresentá-las aos seus clientes? Para construir narrativas fotográficas que se conectam, precisamos trazer características do storytelling. Isso é muito comum na fotografia que traz pessoas como protagonistas. Por exemplo, um ensaio de casal. Conectar a história dos personagens é muito interessante, ou até mesmo o atual momento deles, ou a vibração entre eles em uma sequência de fotos, de imagens que transborda narrativas e sentimentos. Mas, Karina, como fazer essa mesma narrativa, como captar esses mesmos sentimentos na fotografia de paisagem quando não existem personagens, quando não existem pessoas nas fotos? Isso é impossível, certo? Não, isso não é impossível. É plenamente possível e isso eleva muito a força da sua fotografia. Isso eleva a força da sua composição. Isso eleva a forma como as pessoas se conectam à sua história. Em primeiro lugar, as suas fotografias precisam de protagonistas. Os protagonistas são os elementos principais da sua foto. Os elementos que se destacam na sua composição. Lembre-se que toda história tem protagonistas, todo filme tem um elemento principal. Portanto, a sua fotografia também precisa de protagonistas. E como que eu defino os protagonistas na fotografia de paisagem? Eu os represento através dos elementos da natureza, das texturas, das cores, e até mesmo da técnica de foco e desfoque, das molduras naturais também. Fazer fotografias definindo seus protagonistas é o primeiro passo para torná-las muito mais atrativas aos olhos das pessoas. Mas se você faz fotografias sem protagonistas, elas terão pouco ou nenhum impacto aos olhos de quem as vê. Elas serão o resultado, pessoal, de apenas um clique. E se isso acontece, agregar valor a elas será uma tarefa muito difícil. Fotografar não se trata apenas de fazer um controle técnico da sua câmera ou até mesmo de entender muito bem sobre as configurações dela. Fotografar é um processo que envolve planejamento, sentimento, criatividade e emoção. Fotografar envolve a organização de contextos, personagens e também espaços visuais. E é através dessa organização que teremos a contação de histórias, storytelling. É através dessa organização, pessoal, ainda, que conseguiremos mostrar de forma atrativa o nosso trabalho para o mundo. Portanto, aqui um ponto fundamental. O storytelling na fotografia de paisagem possui duas formas de ser trabalhada. A primeira forma diz respeito ao momento em que a foto ela é concebida.
e aos elementos que eu preciso para organizar, para contar uma história. Aqui o fotógrafo começa a elevar o seu nível de consciência para trazer narrativas daquele momento, as singularidades daquele momento. Eu chamo esse momento de conexir, que significa se conectar com o elemento, com um momento específico, com a natureza. A segunda forma foca em como transmitir essas narrativas aos seus clientes, à sua audiência, às pessoas que te acompanham e vão comprar as suas obras. Como levar o que você vivenciou, ou seja, como transmitir o seu conexi de forma atrativa e imersiva às pessoas. Como contar uma história e ter a atenção delas. E percebam, eu só consigo trazer força à segunda forma trabalhando muito bem o conexi, ou seja, dando significado e propósito à minha fotografia. E como fazer isso se tornar um elemento constante na sua trajetória fotográfica? Primeiro, ao chegar no local que você vai fotografar, busque se conectar. Entenda o ambiente, sinta o ambiente. Busque formas de elevar o seu olhar de uma forma criativa, de uma forma que vai além daquilo que está ali à sua frente. Saia do convencional. Quando eu estou vivendo esse momento, eu geralmente fecho os olhos e imagino a história que eu quero contar. Eu vou trazer alguns exemplos. Nessa foto, eu quis registrar o pôr do sol, fluindo com a energia desse lugar. Esse templo é um símbolo muito típico em Bali e fica assim, literalmente no mar. E em alguns momentos, quando a maré recua, os visitantes podem atravessar e seguir até a base do templo. E nesse dia eu cheguei atrasada ali no templo, eu saí do táxi, corri ansiosamente em busca do meu penúltimo pôr do sol em Bali. Eu já voltaria para o Brasil 2 dias depois, eu não iria me perdoar em perder o espetáculo nesse lugar, símbolo da Indonésia, na minha única oportunidade. Eu cheguei e decidi pelo horário não seguir até a base do templo, como as pessoas fazem, não ir diretamente até lá, eu iria admirá-lo de uma outra forma. Eu corri muito rápido ali, peguei a câmera, o tripé, até o ponto que eu considerei ser o lugar perfeito para fazer algumas fotos. Eu abri o tripé, estava super nervosa e muito emocionada também. Olhei toda aquela vista e pensei que vista é aquela, né? Que lugar é aquele? Um templo no meio do mar. Pessoas no meio do mar em busca de um Deus como guia, como figura divina. Elas pareciam flutuar ali. Por isso, além do sol e do templo, eu busquei registrar fluidez para mostrar o quão as pessoas estavam ali conectadas espiritualmente com aquele lugar. Fotografar templo e sol juntos poderia me trazer uma linda composição, mas adicionar a fluidez das ondas deu a narrativa que eu gostaria para aquele momento, que era de paz, de conexão com Deus. Percebam que aqui eu conto uma história pessoal de um momento que eu vivenciei e como eu me senti ali, as minhas sensações, o que eu idealizei, o que eu quis retratar, ou seja, o conexi daquela experiência. Eu poderia apenas dizer, pessoal, fotografei um pôr do sol em um templo no mar de Bali. Mas percebam, retratar a minha experiência dessa forma não traz envolvimento, não traz imersão de quem ouve. Falta propósito, falta emoção mesmo, falta conexi. Eu sempre incluo o elemento conexi nas minhas fotos. Independente se eu estou fotografando o mar, ou uma floresta, ou uma folha, ou qualquer outro elemento.
pois eu acredito que ele dará um diferencial de narrativa e de conexão para o meu público. A história compartilhada da foto no templo foi a minha narrativa, a narrativa que eu experienciei, a narrativa que eu vivenciei naquele dia e naquele momento em Bali. Foi uma narrativa real. Mas pode existir ainda uma segunda forma de narrativa, que é aquela imaginada, é aquela criada, idealizada. Como assim? Eu crio uma história para aquela composição. Eu crio uma história que vai conectar com o meu público. Eu crio uma história de acordo com o meu conexi, ou seja, com a minha conexão ali. Essa foto, por exemplo, tem uma história que foi criada por mim, onde eu retrato um mundo de encanto, um mundo de amor, um mundo de paz. O lugar encantado é um mundo, digamos, do bem, o mundo que vivenciamos em contos de fadas, digamos assim, um lugar de encanto que ao olharmos para ele nós vemos que é possível sentir isso de alguma forma. Criar essa narrativa só foi possível pois eu senti exatamente isso no momento que eu fiz a foto. Foi o meu conexi durante a concepção da fotografia. Foi uma realidade que eu criei quando eu fotografei esse lugar. Portanto, de novo, utilizar o storytelling na fotografia de paisagem traz à tona os seguintes pontos. A sua narrativa, ela pode contar uma experiência real que você experienciou no momento do clique. Ao sentir a paisagem, ao se conectar com ela, a história real é aquela que você vivenciou de fato. Ou a sua narrativa, ela pode ser criada, idealizada, a depender da história que você quer contar. A história criada é aquela que você imagina aquilo que gostaria de vivenciar. Após a descrição da narrativa, vamos pensar agora em como transmitir essa narrativa, essa história à nossa audiência, em como vendê-la à nossa audiência. Nós vendemos a nossa narrativa, nós vendemos uma foto, é como vender uma narrativa de algo que você experienciou e da forma como você experienciou. Não adianta a foto ter uma história linda, seja ela real ou criada, mas não ser contada de maneira assertiva, de maneira envolvente. Vamos pensar em um filme. E aqui eu me refiro a qualquer filme, pode ser um romance, um filme de suspense, uma aventura, um filme infantil, um desenho animado, até um filme de super-heróis, qualquer filme. Independente do seu estilo, existem alguns pontos em comum. Vamos listar aqui quais são esses pontos em comum. Bom, todo filme tem personagem, certo? Todo e qualquer filme também tem começo, meio e fim. Todo filme tem protagonistas, tem um herói. Todo filme tem um vilão. Todo filme tem emoção, tem momentos de tensão, né, de conflito, de superação. Todo filme flutua por sentimentos e sintetizam a nossa vida comum de uma forma lúdica. E é exatamente por isso que entramos na história, é por isso que nos emocionamos com cada história, porque nos identificamos com ela. Todo filme tem uma causa, um bem maior, um ensinamento, um grande ensinamento. Todo filme, direta ou indiretamente, conta a nossa história. A minha história, a sua história, e é por isso que nos emocionamos, é por isso que nos conectamos com todo o enredo. Porque nos colocamos ali, vivendo aqueles conflitos, tentando superar todos aqueles embates, superando os obstáculos também e, claro, idealizando o nosso final feliz. Projetamos naquela história a nossa história. E o que a fotografia tem a ver com tudo isso? As nossas fotos são similares ao filme, porém ela é contada de uma forma diferente.
ela é contada de forma subjetiva, na qual seus protagonistas não serão mais o mocinho ou a mocinha. Os protagonistas serão os elementos da natureza. Aqui, por exemplo, os protagonistas são o sol, as ondas e o templo. Sim, eu posso definir de 1 a 3 protagonistas, não mais que isso, pois quanto mais protagonistas, mais chances as suas fotos terão em conter uma poluição visual. E caso não tenha nenhum protagonista, as suas fotos podem se tornar, digamos, desinteressantes, chatas e, portanto, sem atratividade por parte dos seus clientes. Além dos protagonistas, defina tudo aquilo que os cerca, ou seja, quais são os elementos que farão parte do contexto da sua história. Aqui, por exemplo, o protagonista da foto é a igreja. E os elementos que eu considerei essenciais para serem inseridos foram as flores na parte inferior, e não apenas as flores, mas a nuance de cores entre elas, que são o vermelho em primeiro plano e o amarelo logo atrás. Eu poderia ter eliminado esse contexto das flores do cenário, mas eu os considerei elementos muito importantes para contar a minha história. Ao colocar um quadro na sua parede, os clientes querem ser impactados não apenas pela estética do quadro, mas com a mensagem que ela transmite. Acredite, não definir protagonistas diminui muito a chance de contarmos uma história. E assim as suas fotos elas podem se tornar apagadas, sem força, sem luz, e isso te impede também de vendê-las. E como contar essa história? Existem alguns elementos primordiais para trazer força a todo o contexto. Primeiro, tenha personagens. Descreva os personagens, que na fotografia de paisagem são os elementos da natureza, que de alguma forma vão transmitir a sua mensagem. Segundo, estimule as sensações. Foque nos detalhes, seja descritivo o suficiente para fazer as pessoas verem aquilo que você está contando, para que elas consigam sentir de fato aquela história, para que elas possam ouvir, até sentir também aquilo que você está falando. Terceiro, dissemine um aprendizado, um propósito, um obstáculo que foi superado. E qual foi a transformação que ele causou? Uma boa história tem uma razão para existir, seja para servir de exemplo ou até mesmo para ensinar alguma coisa. Quarto, se a narrativa for oral, foque na tonalidade daquilo que você está falando, né? Na entonação da sua voz. Varie a entonação de acordo com a história e com a mensagem que você quer transmitir. Use gestos, prenda a atenção das pessoas através do seu corpo, através dos movimentos e das articulações do seu corpo. Ele tem um poder gigante, o nosso corpo literalmente fala. Quem domina a arte de contar histórias domina a atenção e o coração das pessoas e tem a chance de vender cada vez mais. E lembre-se, pessoal, a venda é um processo emocional. A parte do cérebro que comanda a decisão de compra é o sistema límbico, que é a parte emocional do nosso cérebro. Use as emoções desde a concepção das suas fotografias até o momento de transmiti-las aos seus clientes. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final dessa aula. Por isso não deixe de curtir, de comentar e, claro, não deixe de fazer qualquer pergunta. Eu sempre falo que aqui é o nosso espaço. Um grande abraço, até a próxima e deixe brilhar!